Seguimos aqui no YouTube com vocês, turma. Olha só, alvo de uma operação, a ex-estagiária de Lewandowski foi ouvida pela Polícia Federal sobre a relação dela com o jornalista Alan dos Santos. Vamos conferir então na reportagem da Luciana Verdolim. Olha, a Polícia Federal ouviu ontem o depoimento de Tatiana Bressan. Ela é ex-estagiária do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, e está sendo agora acusada de ter sido informante do blogueiro Alan dos Santos, que é ligado ao presidente Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, que é relator daquele chamado inquérito das fake news, foi quem determinou o depoimento e autorizou busca e apreensão na casa de Tatiana, que fica num bairro nobre aqui de Brasília. Ela chegou ontem à Polícia Federal no início da tarde e só saiu por volta das 4h30. Estava acompanhada de um advogado e foi ouvida pelos investigadores. A Polícia Federal teve acesso a mensagens obtidas pela CPI da pandemia, em que a ex-estagiária teria se colocado à disposição para vazar informações do tribunal. Os investigadores têm como objetivo apurar se crimes foram praticados mediante a divulgação de notícias falsas, denunciação caluniosa, ameaças e infrações que podem ser configuradas como calúnia, difamação, injúria contra os integrantes do STF e seus familiares. Pelas redes sociais, o jornalista Alan dos Santos defendeu o direito ao sigilo de fonte e disse que a decisão do ministro Alexandre de Moraes teria sido inaceitável. De Brasília, Luciana Verdolim. Muito bem, está aí a reportagem da nossa Luciana Verdolim, ex-estagiária do Lewandowski, sendo alvo aí de operação da Polícia Federal. É o tema do nosso debate agora. Zoe Martins começa. Se trata de pelo que a gente está vendo, se trata de uma clara perseguição. Em 2018, a ministra Carmen Lúcia participou da abertura de um seminário em Brasília sobre os 30 anos da promulgação da Constituição de 88. E lá ela defendeu a liberdade de expressão nos meios de comunicação. E disse assim, abre aspas, sem a imprensa livre, a justiça não funciona bem, o Estado não funciona bem. Pois bem, parece que ela esqueceu dessas palavras, né? O STF esqueceu dessas palavras, ou essa liberdade só vale para os jornalistas, ou melhor, militantes, né, da imprensa, que são a favor do condenado preferido do STF, né, do Lula, mas quando é da direita, aí não é jornalista, aí é blogueiro, né? Eu falo uma coisa para você aí, jornalista que está defendendo e batendo palma para o que está acontecendo. A censura começa desse lado, do lado dos conservadores. Mas uma hora vai chegar em você. E aí vão calar a sua boca também. Joel, vai lá. Vamos lá. Eu não sei se a conduta dessa estagiária do Lewandowski foi ilegal e se a Polícia Federal descobrirá alguma coisa além. O que eu posso dizer é, quando você tem um cargo de confiança com alguém, se você, no fundo, milita contra aquela pessoa e gosta de vazar informações, não estou falando de denúncia de crimes, daí é importantíssimo, mas vazar informações para pegar mal, para fazer fofoca contra, essa é uma conduta imoral. Agora, quanto ao sigilo da fonte, eu vou levantar 2 casos do passado. Primeiro, quando o próprio Terça Livre divulgou amplamente quem seria a tal da fonte do Intercept na Vaza Jato, um tal do hacker ali. Ninguém viu problema nenhum na exposição da tal da fonte. Quando descobriu-se e revelou-se, a mídia inteira deu essa notícia, que Reinaldo Azevedo conversava com Andréa Neves. Ninguém viu problema na revelação dessa fonte. As mesmas pessoas que hoje estão arrancando a camisa, se dizem muito indignadas, arrancando os cabelos pela violação que está acontecendo, nesses outros casos não estavam nem aí. Porque eu volto, o problema não é o sigilo da fonte, que não foi violado. Ninguém pode obrigar o Alan dos Santos a dizer quem são suas fontes. E se fizerem isso, estarão daí sim violando o sigilo da fonte, e isso não pode de jeito nenhum. Agora, quando você, um terceiro, descobre uma fonte de alguém, isso não é crime e não é violação nenhuma revelá-la. Como foi revelado nos casos passados, ninguém se rebelou, ninguém ficou indignado, ficaram agora, não por amor, por suposto amor, ao sigilo da fonte, e sim por amor ao bolsonarismo. Adriles, vai lá. Sabe qual que é a diferença pontual, Joel? No caso dessa menina, o que está acontecendo com ela? Uma fonte é garantida por lei. Não é fofoca, não é falta de ética você estar lotada no gabinete do ministro a quem você tem algum tipo de desconfiança e servir de fonte
para um jornalista como o Alan dos Santos. Principalmente se você coloca, como ela colocou no depoimento dela, na transcrição da matéria da Folha de São Paulo, em que ela diz o seguinte: o ministro mudava sentenças judiciais de acordo com telefonemas de amigos. Essa é uma denúncia muito grave, que ela tem que provar, que ela vai ter que falar. Mas você acha, Joel, aí é que entra o problema, que tendo todo o establishment em cima dela, tendo o Supremo Tribunal Federal em cima dela, a Polícia Federal, nenhum apoio da mídia que coloca ela como fonte, coloca como você coloca, como fofoqueira e pessoa antiética. Nenhum tipo de elemento, nenhum tipo de amizade, nenhum tipo de apoio que tem essa menina. Todo o Estado Judicial, e o Estado Judicial suspeitíssimo na persona do Supremo Tribunal Federal, que prende pessoas, persegue pessoas, cala pessoas, está em cima dessa menina. Então não é uma fonte qualquer, é alguém esmagada, perseguida por um Supremo que se coloca na figura de vítima, juiz e acusador. Ou seja, é ela, deixa eu só completar, é ela, Joel, contra o mundo opressivo de um establishment corrupto, corruptor e opressor. Esse é o problema. A dúvida que a gente tem aqui é a seguinte: trata-se de alguém que viu um crime e estava delatando? Bom, eu não soube nem que esse crime foi noticiado. Nunca vai saber. Não, ela tem informação. A menina ela vai ser coagida. Posso falar? Ela vai ser coagida. Você falou. Ela é estagiária. É um cargo. É uma estagiária. Ela Você acha que ela não tinha confiança ela não tinha acesso Toda à fonte é inquérito? assim, Joel. Essa é a minha pergunta. Toda fonte é isso. Essa é a minha pergunta. Toda Ela fonte viu um é crime isso. que ela denunciou e daí vai ser sério. Ou ela era uma infiltrada torcendo pro Bolsonaro e fazendo Não dá contra. pra fazer essa divisão, essa dicotomia. Se ela ouviu, se ela ouviu o ministro... Ô, Joel, presta atenção. Se ela ouviu o ministro falando com alguém de maneira conspurcada e ela não gravou e não tem elementos comprobatórios, ela não tem jeito de comprovar. E, eventualmente, numa audiência da Polícia Federal, é lógico que ela vai ser constrangida a não dizer nada. Ou seja, a gente nunca vai saber, tendo o mundo, o establishment contra uma simples fonte. Ela pode falar do que ela viu. E, infelizmente, o seu jornal que tem lado, eventualmente está do lado do Supremo Tribunal Federal, está constrangendo a menina também. A Folha é essa a diferença. O Supremo, Você não vê que a Folha critica o Supremo? Eu te mostro artigos contra. É todo o Estado e um aparato de Estado junto com a mídia contra uma simples estagiária que se coloca como fonte. Todos contra ela. Eu não perco meu tempo lendo Prefiro ler revista... Não. Você afirma sobre a Folha, mas não lê, é óbvio, você não sabe. Não, eu quero saber. Leia a Folha e depois afirma. Mas eu não quero me desinformar. Eu li. Eu prefiro revista Oeste. Você não lê, eu prefiro revista Oeste. Mas já li, Joel. Por isso vocês é um lixo. É um lixo desinformante. Entendeu? Por isso que eu não leio mais. Não é verdade. Prefiro revista Oeste. Não é verdade. Ganhei a discussão. Tira o som. Muito bem.